Queria começar, naturalmente, por agradecer ao Instituto Sá Carneiro, a pessoa do engenheiro Alves Monteiro, o facto de ter organizado esta sequência de ações pelo Dr. Sá Carneiro, pelo memória do Dr. Sá Carneiro, e particularmente esta no Porto, que é a terra do Dr. Francisco Sá Carneiro, e que acho que, na sua maneira de ser, percebia-se bem que ele era aqui desta zona do país. Podia ser, talvez, eventualmente, também de Trás-os-Montes, mas era aqui um pouco desta zona. Já agradeci no princípio, queria agradecer naturalmente, mais uma vez, aos 4 palestrantes desta sessão, e dizer o seguinte: eu já referi isto muitas vezes, e é realmente verdade. Eu não entrei para o PPD, eu entrei para o partido do Dr. Francisco Sá Carneiro. O Dr. Francisco Sá Carneiro teria feito outra coisa qualquer e eu, em 1974, teria ido atrás dele. Porque, e também é do domínio público, apesar de eu ainda ser bastante jovem na altura, tinha uma formação política que me era dada por uma coisa singular, é que eu não estudei numa escola portuguesa, estudei numa escola alemã, e, quanto tal, naquela altura, explicavam-nos coisas que não explicavam aos miúdos portugueses. E, portanto, antes ainda do 25 de Abril, eu sabia o que era a democracia, o que era o fascismo, o que era o comunismo, coisa que os miúdos da minha idade não sabiam, porque não era ensinado nas escolas portuguesas. E lembro-me quando, em 25 de Abril, vejo a notícia, ou em 26 de Abril, que caiu o fascismo, eu fiquei a olhar para aquilo, mas que fascismo é que caiu? Onde é que nós algum dia em Portugal tivemos fascismo? Andámos cheios de sorte, não tivemos fascismo, tivemos uma ditadura de direita, coisa muito diferente. Mas aquilo lá foi, e se calhar até eu já agora vulgarmente digo, no tempo do fascismo, não era fascismo nenhum. E, portanto, já antes do 25 de Abril, eu tinha, digamos assim, o meu foco naquilo que era a ação do Dr. Francisco Sá Carneiro, naquilo que era a ação da ala liberal, incluindo o Dr. Pinto Balsemão, o Miller Guerra, que depois foi para o Partido Socialista e não veio para o PSD, uma ala liberal, como aqui já foi dito, na lógica do liberalismo político, não na lógica do que ainda a gente, os jornais têm de ler tudo, não é? Se quiser não lê, não é? E toda a gente a ensinar-nos coisas. E então, uma vez, uma crítica minha que falava de social-democracia e não sei o quê e tal, e ele não percebe que até o Sá Carneiro era da ala liberal, isto é um partido liberal e tal. Bom, mas, enfim, cada um fica com o disparate que quer dizer. Liberalismo, não liberalismo no sentido económico do termo, mas a liberdade, no fundo, como contraponto àquilo que era a não-liberdade relativamente aos outros deputados da Assembleia Nacional. E por isso, quando se dá o 25 de Abril, e há outra coisa curiosa, eu fui militando, mas eu escrevi a ficha muito mais tarde, só quando fui eleito para ir a um congresso da JSD, ainda não era militante, e então, tenho de escrever a ficha. Mas depois, quando fui secretário-geral do PSD, também constatei que andámos lá à procura e nunca encontramos a ficha do professor Emílio Guerreiro, como militante, que foi líder do partido. Portanto, eu acho que ele nunca chegou a assinar a ficha e foi líder do PSD. Temos de compreender naquela época como as coisas funcionavam, que eram exatamente assim que funcionavam, a vertente administrativa, que hoje é relevante, nós temos de estar organizados, naquela altura interessava para tudo, menos para isso. E eu tenho, por uma unha negra, eu nunca interagi pessoalmente com o Dr. Francisco Sá Carneiro. Portanto, todo o meu fascínio por ele advém de, enfim, português que olha para a ação do Dr. Sá Carneiro. Mas é por uma unha negra, porque o Dr. Sá Carneiro morre em 4 de dezembro de 1980, há um Conselho Nacional que elege o Dr. Pinto Balsemão como líder do partido, e no primeiro Conselho Nacional em que o Dr. Balsemão vai como líder do partido, eu já estou. Portanto, foi mesmo ali, por uma unha negra, que eu não tive o prazer de interagir com Francisco Sá Carneiro e, portanto, eu olho para ele como qualquer outro, na altura, olhava para ele. Mas tinha efetivamente um fascínio. Eu lembro-me que, nesse congresso da JSC, que eu fui em 1978, na Coreia, o partido estava muito dividido naquela altura, havia uma marca, digamos assim, uma lista muito marcada pelo Dr. Sá Carneiro e uma outra, digamos, contra, de uma linha diferente. Eu confesso que durante todo o Congresso dei muito mais razão à lista e aos argumentos da lista que estava
contra o Dr. Sá Carneiro, que é a lista que estava do lado dele, que aliás depois foi encerrar esse Congresso. Na altura do voto, eu não tive coragem, eu votei ali no Manuel Moreira e no António Lacerda, que eram os que estavam do lado de Sá Carneiro. Eu até, enfim, racionalmente estava mais que os outros argumentos, mas do ponto de vista emocional era de tal ordem que eu votei, ao contrário daquilo que era, vá lá, a minha convicção, mas pelo fascínio que eu tinha pela liderança do Dr. Sá Carneiro. E por isso muitas vezes eu faço este raciocínio, que é legítimo, sujeito naturalmente a erros. Como é que seria o Dr. Sá Carneiro hoje? Se o Dr. Sá Carneiro hoje fosse vivo e estivesse aqui, não com os 80 e tal anos que teria, mas hoje aqui com 50 anos, como é que seria o Dr. Sá Carneiro no atual estado da democracia? O Dr. Balsemão disse assim logo direto, o fim da democracia representativa. Eu ainda não quero acreditar no fim da democracia representativa. Eu sei que na nossa vida, na nossa existência, nada é eterno. Tudo tem um princípio e um fim. E, portanto, os regimes políticos não saem, digamos, desta regra. E, portanto, nós quando entramos, a seguir ao 25 de Abril, olhávamos para este regime, tínhamos finalmente o regime daquilo que queríamos, que havia na Alemanha, que havia na Suécia, que havia em Inglaterra, então chegamos ao fim da linha. Nós agora chegamos ao melhor que há. Pois, mas mesmo o melhor que há, um dia acaba, porque tudo isto evolui. E, portanto, este regime que nós vivemos também não é infinito, é finito. E há um dia em que tem de acabar. Só que, e é evidente que hoje os sinais desse regime nascido em 74 são de profundo desgaste. São de profundo desgaste e ele tende a acabar. Só que tende a acabar de uma forma diferente daquilo que acabaram os outros, por força de uma série de fenómenos que antes não havia. Que não havia quando passamos do absolutismo para a monarquia constitucional, ou da monarquia constitucional para a República, da República para o Estado Novo, ou do Estado Novo para esta Terceira República. Tudo era um pouco diferente. Não havia a globalização que há, não havia a integração na União Europeia, não havia a fragmentação, se assim se pode dizer, do poder militar, entendido neste sentido. Hoje, o poder militar exerce em conjugação e em articulação com outras forças armadas de outros países, no seio da NATO e, provavelmente, muito em breve, no seio da própria União Europeia. Isto retira, naturalmente, força às forças armadas e, portanto, é muito difícil nós vemos a solução, o fim de um qualquer regime na Europa, neste momento, por uma ação direta das forças armadas, pelo menos do lado mais ocidental da Europa. E, portanto, e depois ainda tenho um outro fator. Este regime permite a existência de outros poderes dentro de si. E, portanto, esses outros poderes relativamente fortes dentro de si é que são exatamente aquilo que neste momento é mais notório na crise do regime. Ou seja, o poder político enfraquecido, aqueles que é suposto, e quando são sérios fazem-no, que é suposto defenderem o interesse público, quando chocam com os interesses fáticos, que são os outros poderes da sociedade, cada tempo que passa, ou à medida que o tempo passa, estão os poderes mais fáticos fortes, os poderes fáticos fortes e o poder político mais fático. E, portanto, quando o interesse público tem de se sobrepor a interesses corporativos ou a interesses setoriais, esses interesses setoriais, muitas das vezes, são mais fortes que o poder político e, portanto, prevalece o interesse setorial, ou o interesse individual, ou o interesse corporativo, sobre aquilo que é o interesse coletivo, que é suposto e tem de ser defendido pelo poder político. E, por isso, nós vamos assistindo também a uma certa desestruturação do próprio regime e da própria sociedade. Eu podia dar muitos exemplos, mas se nós pensarmos bem, nós temos hoje, por exemplo, está a decorrer uma greve de membros de órgãos de soberania. É algo que choca profundamente com os pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático. Nós hoje transferimos julgamentos e sentenças dos tribunais para as tabacarias. Hoje é nas tabacarias, quando está na primeira página de um jornal a sentença, que o cidadão para no quiosque, pode comprar um maço de tabaco ou não, vê a primeira página do jornal, em princípio já não compra o jornal, mas ainda vê a primeira página e toma nota da sentença dada naquele jornal, ou seja, não for uma coisa absolutamente anacrónica relativamente àquilo que são os valores fundamentais. Ou quando
e nós já desvalorizamos isso, já quase que achamos normal, ou quando nós vemos uma manifestação de polícias ser rechaçada pelos outros polícias que, por acaso, nesse dia, estão de serviço e não podem estar do outro lado da escadaria. Isto são sintomas óbvios do desgaste profundo em que o regime se encontra. E por isso a minha pergunta, que muitas vezes dou comigo a pensar, bom, mas perante isto, eu conheci o Dr. Sá Carneiro, como português, o Dr. Sá Carneiro em determinadas circunstâncias, estas circunstâncias são um pouco diferentes, enfim, como seria o Dr. Sá Carneiro, na minha ótica, como seria hoje? Eu acho que se todos os demais regimes mudaram pela força, eu acho que e por isso eu não queria, desde já, subscrever o fim da democracia representativa, porque acho que, apesar de tudo, ela tem virtualidades dentro de si própria para se reformar e conseguir aproximar àquilo que é a nova realidade da sociedade. E como este regime, para se salvar, tem de ser por reformas e não por um putsch militar ou por uma revolução, eu acho que o Dr. Sá Carneiro, se hoje aqui estivesse, não com 80 e tal anos, mas com a vitalidade dos 40 ou 50 anos de idade, que era mais ou menos, tinha perto de 50 anos de idade quando faleceu, ele tinha as características absolutamente necessárias para podermos atuar sobre essas reformas que nós temos de introduzir no regime. O Dr. Sá Carneiro era um homem com uma enorme coragem. O Dr. Sá Carneiro era um homem com uma enorme frontalidade. Era um homem com uma enorme convicção. Era um homem com uma enorme coerência. E era um homem com enorme rigor. Ninguém põe isto em dúvida. Isto tudo junto numa pessoa só. E era isso que a mim e a muitas outras pessoas nos fascinava quando, lá está, não interagi com ele, mas olhava para o político, quer na ala liberal, quer depois no pós-25 de Abril. E naquilo que eu tenho sempre, que é a minha forma de ver o que é a credibilidade em política, que considero, não é credibilidade de modo geral, não é credibilidade de um eletricista, ou de um engenheiro, ou de um médico, ou seja do que for, é a credibilidade de um político, consiste no somatório de 3 fatores absolutamente essenciais, como tenho já dito isto muitas vezes: a seriedade, a coragem e a competência. Quem tiver seriedade material e imaterial, a material, até se, apesar de tudo, se vai conseguindo com alguma facilidade. Aquela que é muito difícil é a seriedade imaterial, ou seja, eu dizer efetivamente o que penso e fazer efetivamente aquilo que penso. Aquilo que penso é o que digo e o que digo é o que faço. Isto é que é muito difícil de se encontrar em política. O Dr. Sá Carneiro tinha esta vertente, que é a vertente da seriedade. Tinha a vertente da coragem, que hoje, neste enquadramento que eu aqui referi, não vale nada estarmos na política se não houver coragem. É para ser um igual aos outros e participar no andamento contrário àquilo que deve ser justamente o interesse público. E o Dr. Sá Carneiro tinha também a competência necessária e, acima de tudo, conseguia uma coisa hoje muito mais difícil do que na altura, que é o mais relevante na competência: rodear-se de gente competente, porque naturalmente ninguém é competente para tudo, como é evidente. Direi até que é quase todos nós somos competentes para uma ou duas coisas e não mais do que isso. E, portanto, naquela altura na política, basta ver a composição da Assembleia Constituinte, por exemplo, até era fácil conseguir essa competência, ou seja, recrutar os bons, digamos assim, da sociedade para a atividade política. O Dr. Francisco Sá Carneiro fazia rupturas com uma facilidade enorme que lhe advinha da coragem e da convicção. Abalroava tabus, que é outro aspecto absolutamente essencial, de certa forma, se notava no discurso que o Dr. Armando Azevedo há bocado fez. E enfrentava as corporações, que no quadro atual também é absolutamente vital para a tal salvação, digamos assim, ou regeneração do regime democrático, pela via da democracia representativa, que eu, como digo, quero acreditar que é possível e luto justamente para que isso ainda seja possível. Às vezes dizem, bom, o Dr. Sá Carneiro era teimoso. Não sei, dirá o Dr. Balsemão, o Dr. Armando Azevedo, melhor dirão isso. Eu não acho, porque eu acho que a teimosia é um sintoma de pouca inteligência. E, portanto, eu não posso acreditar naquilo que alguns diziam que ele era teimoso. Agora, como ser inteligente e convicto, ele era convicto, que é uma coisa muito diferente. E depois de estarmos convictos em alguma coisa, nós realmente temos a obrigação de ser teimosos nisso que é a nossa convicção.
porque excesso de flexibilidade dá muitas vezes na falta de seriedade imaterial que há bocado referi. O Dr. Sá Carneiro nunca chegava ao poder de qualquer maneira. Do poder pelo poder, que é hoje algo de muito vulgar na política. Queremos ganhar, mas não percebemos bem para que é que queremos ganhar. Queremos ganhar porque estamos aqui, é para ganhar. Mas ganhar não serve de nada se nós não chegarmos aos lugares em condições de poder fazer aquilo que deve ser feito. E por isso, no nosso trajeto, temos de ser claros sobre aquilo que queremos, para depois termos a força necessária para fazermos aquilo que queremos e que entendemos que deve ser feito. E o Dr. Sá Carneiro tinha justamente esta característica. Aquilo que acontece hoje, eu dou também este exemplo diversas vezes, é, olhando para um casal de namorados, ele, enfim, para entusiasmar a rapariga, diz que se ela casar com ele, lhe dá uma vivenda. Na vivenda põe uma piscina, ao pé da piscina uma garagem e dá-lhe um carro descapotável e pelo menos 2 vezes por ano fazem uma grande viagem. A rapariga entusiasma-se e casa com ele. E depois não há vivenda, vão para um T2. A piscina é a piscina municipal. O carro não é descapotável e viagem não há nenhuma, quando muito vão ali à Foz até à praia. É evidente que ele namorou mal e como namorou mal, o casamento tinha de dar mal. Hoje, na política, o que mais assistimos é este namoro. Namora-se o eleitorado de uma dada maneira e depois, quando casamos com o povo divorcia-se de nós porque estava a contar com uma coisa e sai outra completamente diferente. O Dr. Francisco Sá Carneiro era a antítese disto. Era exatamente o exemplo máximo da clareza. Eu não sei, não me esqueço, mas o Dr. Amândio Azevedo e o Dr. Balsemão provavelmente até estavam lá, quando o Dr. Sá Carneiro, eu penso que foi na reforma agrária, mas não tenho bem a certeza, quando há um diploma em que ele deixa a pastinha ali pousada e sai porque ia votar em sentido contrário que todo o seu grupo parlamentar. Eu também tenho alguma coragem, mas para isso não sei se ela chega. Sair contra a lógica de todo o seu grupo parlamentar é algo de bastante complicado, hoje mais complicado, mas mesmo naquela altura muito complicado. Mais clareza que isto, mais frontalidade, mais liberdade para a ação se ganhar as eleições, naturalmente não pode haver, do que alguém que faz isto e depois consegue efetivamente ganhar. Aliás, um fenómeno que hoje é muito vulgar e que naquela altura eu vi pela primeira vez com o Dr. Sá Carneiro e confesso-vos que muitas vezes na minha vida, e particularmente nos primeiros 3, 4, 5 anos aqui na Câmara do Porto, eu muitas vezes agarrava nisso, quando tinha ataques por todo o lado, fui 5 vezes arguído. A dada altura, o executivo todo da Câmara estava arguído, deturpavam tudo que eu dizia, também esse mar de dificuldades e de difamação muitas vezes. Eu muitas vezes pensava, mas com o Sá Carneiro como é que foi? Mesmo naquela época, também teve de passar por isto. Quando mexemos, isto acontece. Portanto, se queres mexer, vai-te acontecer necessariamente isto. E a buscar força para ultrapassar aquilo, porque os mais velhos aqui, os menos novos, recordam-se perfeitamente que quando eles já não tiveram força para derrotar pela via política, inventaram uma dívida do Dr. Sá Carneiro ao BES, que na altura era o BESCLE, Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, e as paredes deste país apareceram pintadas, Sá Carneiro paga a dívida, Sá Carneiro caloteiro. Foi a forma como na altura os fracos e de certa forma os derrotados, aqueles que já não tinham argumentos para combater politicamente, enverdaram pela difamação. Foi a primeira vez, depois 25 de Abril, que eu vi isto acontecer e que, entretanto, para a minha própria vida, particularmente aqui, quando aqui fui autarca e no princípio, eu pensava, bom, é sim, são as regras e, portanto, tens naturalmente de acarretar com as regras. Eu, portanto, para concluir, digamos, este raciocínio, Dr. Sá Carneiro, hoje. Há pouco tempo, há uns 15 dias, estava a falar com uma pessoa que lhe era muito, muito, muito próxima e à pergunta, mas o Dr. Sá Carneiro hoje estaria ou não na política? Essa pessoa hoje, se tivesse, lá está, uma pessoa com as características dele e aqui, nesta época, com os tais 40 ou 50 anos de idade. E essa pessoa dizia-me que achava que não, que ele estaria fora da política, com mais conhecimento de causa, eventualmente, do que eu.
porque hoje não toleraria abrir um jornal, online ou sem ser online, que estaria incapaz de se futebolizar no quadro daquilo que é a política hoje, que não toleraria ver a política dominada pela espuma dos dias mediáticos, e eu corrijo, pela espuma das horas mediáticas, porque com os online é já para daqui por uma hora, já nem sequer é para amanhã, e portanto por isto que é a ditadura comunicacional que se tenta exercer hoje sobre aquilo que são os agentes políticos, pelo domínio das agências de comunicação, em que a principal valência hoje para estar na política não é o pensar e o agir como era no tempo dele, mas é, acima de tudo, ter a resistência e a capacidade de comunicação. O que, efetivamente, altera completamente as coisas, porque para se governar, seja o que for, a começar pelo país, não deveria ser propriamente a capacidade de comunicação e a resistência que deveriam ser as principais valências. Era a capacidade de pensar e de agir. E isso é que pode fazer, naturalmente, uma liderança eficaz e levar o país para a frente. Por exemplo, note-se nesta pequena diferença. No tempo de Sá Carneiro, os líderes perdiam eleições e não saíam, continuavam. O Dr. Sá Carneiro perdeu eleições e continuou. O professor Freitas do Amaral perdeu eleições e continuou. Álvaro Cunhal nunca ganhou nenhuma e continuou. O Dr. Mário Soares ganhou e perdeu e continuou. Hoje, os líderes partidários, por força daquilo que é, enfim, o andamento desta sociedade, hoje, na prática, o líder partidário é como uma espécie de diretor comercial. Consegue vender o produto com sucesso e está bem. Até podem dar uma comissão, tem um salário mais alto no fim. Não consegue vender o produto com sucesso junto do mercado, então temos de trocar por um outro diretor comercial para ver se esse tem mais sucesso do que o outro. Isto altera completamente toda a lógica da política, daquilo que ela é hoje e daquilo que ela era no tempo do Dr. Francisco Sá Carneiro. Eu, no entanto, apesar disso, diria, estou convicto, vale o que vale, não é? E conheço não conheci sequer pessoalmente o Dr. Sá Carneiro. Eu acho que o Dr. Sá Carneiro, se estivesse hoje aqui, estava na mesma, na política. E estava na política primeiro porque, tanto quanto eu percebo, ele não conseguiria estar de braços cruzados perante justamente estes sinais que eu agora relatei, na minha modo de ver, na forma como eu vejo a situação presente da democracia representativa. Não conseguia, pelo abandalhamento de alguns valores que para ele eram absolutamente vitais, para ele e para muitos, naturalmente, valores absolutamente vitais da sociedade que vêm sendo agredidos, destruídos ou deturpados. Por tudo isto, necessitar de uma ação estrutural, e o Dr. Sá Carneiro era, por definição, alguém de ação estrutural e não da ação meramente conjuntural, que é o que hoje vai predominando na política. E porque face a isto, que é a minha leitura e a minha convicção, ele estaria para a refundação da democracia, na tentativa justamente de salvar a democracia representativa e para a refundação do próprio sistema partidário, que todos nós sabemos, e já não sei a quem aqui referiu hoje, acho que foi o Dr. Balsemão, que referiu a necessidade justamente de adaptar o sistema partidário àquilo que é a realidade atual. Para terminar, bom, isto é a minha convicção, ele não estaria fora. Conseguiria alguma coisa, o Dr. Sá Carneiro conseguiria alguma coisa, como conseguiu nos anos 70. Nós estávamos, a seguir ao 25 de Abril, estávamos num período revolucionário, em que os pequenos, médios e grandes interesses e poderes instalados tinham caído no chão, não existiam. Aliás, a Revolução do 25 de Abril foi isso mesmo. Foi uma sociedade enquistada, já não tinha como resolver e, portanto, só uma revolução é que podia resolver. Foram reivindicações de capitães. Está bem. Se não fosse isso, mais um ano, menos um ano, mais 2 anos, menos 2 anos, haveria de ser outra coisa qualquer, dado o estado do regime. E, portanto, a luta do Dr. Sá Carneiro e de todos os demais a seguir ao 25 de Abril não era uma luta, digamos assim,
pela destruição dos poderes enquistados, esses já tinham justamente sido destruídos, era ao contrário, era pela reorganização do poder e pela reorganização do próprio regime. Evitar, acima de tudo, que uma ditadura de direita viesse dar lugar a uma ditadura de esquerda, que seria até talvez ainda pior, porque muito mais agressiva àquela época do que aquilo que era a ditadura que nós tínhamos tido então com Marcelo Caetano. Ele conseguiu, a seguir ao 25 de Abril, é evidente que ele não conseguiu tudo, nem ninguém consegue tudo. Agora, o Dr. Sá Carneiro deu um contributo enorme para a consolidação da democracia no pós-25 de Abril. Aí conseguiu. Conseguiu e muito. Não totalmente, ninguém esteja à espera que um homem só derrotasse o Partido Comunista, derrotasse a escravização das Forças Armadas e tudo aquilo. Pois está bem, mas hoje não é isso. Hoje é exatamente o contrário. Os poderes não foram destruídos e não é preciso estar... A teia de poderes não foi destruída. Hoje a lógica é exatamente ao contrário. Ou seja, hoje o que nós temos é, por força dos 44 anos, que entretanto vem da Revolução até hoje, justamente os poderes enquistados e todos enredados entre si. É isto que torna difícil nós conseguirmos salvar a tal democracia representativa. Só que isso foi justamente o que o Dr. Sá Carneiro fez e o contributo que deu quando? Na ala liberal, no fim do Estado Novo. Pois justamente no fim do Estado Novo a fotografia era semelhante a esta. E aí? Ele conseguiu? É a mesma coisa. Ele conseguir, sozinho não conseguiu. Ninguém conseguia sozinho. Agora, o Dr. Sá Carneiro deu um contributo inestimável para o descrédito do regime e para a abertura de uma nova solução. Tão inestimável que ainda há bocado disse, eu não entrei para o PPD, entrei para o Partido de Sá Carneiro. E como eu, muitos na sociedade portuguesa. Isso é a prova do contributo que ele deu, quer na Assembleia Nacional, quer depois, quando saiu da Assembleia Nacional, não só através dos escritos no Expresso, como de tudo aquilo que era a sua ação, que cativou muitos portugueses, até aqueles que eram mais jovens. E por isso, quando eu ouço, hoje vai-se ouvindo menos à medida que o tempo avança, mas ainda se ouve, e diz, isto está tão mal. Isto só lá ia com 10 Salazares. Não vimos isto muitas vezes. Eu contraponho. Não, tenham para lá. 5 Sá Carneiros e nós resolvíamos isto. Não eram precisos 10 Salazares. Para cumprir a minha promessa, já são 9 horas, resta-me agradecer mais uma vez a todos. E dizer que considero muito importante, mas não considero muito importante porque, enfim, agora a terminar, o que é que eu havia a dizer? Que isto que estamos aqui a fazer não tem importância nenhuma. Bem, é correto dizer que considero muito importante, mas não. É justamente por convicção e por alinhamento naquilo que eu penso que tem de ser feito. Nós, ao revisitarmos o Dr. Sá Carneiro, nós estamos a ajudar a fazer uma coisa absolutamente fundamental, que é clarificar o posicionamento ideológico do PSD hoje. O PSD, como sempre tenho dito, é um partido social-democrata. Não teve o nome de início, porque de início outros se anteciparam. Tivemos de esperar que os outros caíssem, desaparecessem, para podermos ir à sigla PSD. Adotou-se, durante algum tempo, uma sigla bonita também, diga-se de mensagem, que era o PPD. Mas, desde sempre, um partido social-democrata. O Dr. Francisco Sá Carneiro, e o Dr. Balsemão teve aí uma ação importante, porque sempre teve uma certa queda para a componente externa e para as relações externas. O Dr. Sá Carneiro, a seguir ao 25 de Abril, tudo fez para que o PSD entrasse para a Internacional Socialista, onde estavam os partidos sociais-democratas da Europa. É uma coisa que muitas vezes se esquece. E, portanto, este partido é um partido social-democrata. Nem é de direita, nem é de esquerda. Não é um partido liberal, nem é um partido socialista. E este posicionamento, esta clarificação, é o primeiro passo para nós fazermos algo absolutamente vital, que é reduzirmos e, de preferência, eliminarmos o afastamento que existe entre os partidos e a sociedade. Nós temos de ser claros perante os portugueses e dizer ao que vimos. Ter a preocupação de ter os partidos e de ver os partidos como uma frente eleitoral é algo que os descaracteriza e, a prazo, afasta as pessoas. Nós temos de ser claros, nós temos de dizer o que somos e todos aqueles que são como nós cá devem estar e os que não são, compete-nos a nós conquistá-los para vir para cá.
É assim que a política deve funcionar e não fazer sondagens e marketing, ver o que todos querem ouvir e assim fazer uma frente e cá dentro quantos mais melhor, se não se entenderem logo se vê, mas nós temos é de ganhar. Mas ganhar para quê? E esta é que é a pergunta que nós temos sempre de fazer. Ganhar para quê? E ganhar para quê implica, no trajeto até ganhar, nós dizemos muito claramente aquilo que queremos fazer. E social-democracia, como aqui também já foi dito, em 2018 não é a mesma coisa que há 50 ou 60 anos atrás, porque 2018 a sociedade é muito diferente do que era em 74 e 75, ou que era nos anos 60. Mas os princípios da social-democracia, estes são os mesmos, como aqui disse o Dr. Pacheco Pereira, os princípios são os mesmos. Temos é de os adaptar a sua defesa àquilo que são as circunstâncias em cada momento. Mas não pomos em causa a liberdade, que às vezes é posta em causa ainda hoje, ou a solidariedade, ou a democracia, ou, acima de tudo, a igualdade de oportunidades que tantas vezes esquecemos. E, portanto, numa das coisas absolutamente vitais que eu considero que é preciso fazer, nessa aproximação que temos de fazer, nessa redução, pelo menos, do afastamento entre os partidos e a sociedade, o primeiro passo é dizermos claramente perante os portugueses aquilo que efetivamente somos. Muito obrigado.